Pessoal, fofoca na meta aqui. Vamos criar um arquivo que seria o arquivo de log. Arquivo de log vai ser file open log.txt aberto como append filé file log. E esse aqui eu vou chamar de file in. Então filé in, se o filé in existir, vou ler do filé in, vou escrever no filé out e vou escrever também no log. A diferença é que no filé out ele vai sempre sobrescrever e no filé log ele vai sempre append, né? Filé in f close filé log. Sabe, pelo que você não dá certo nem se for sem as setinhas, que antes estava fazendo embaixo aí colocando a setinha, né? O nome do programa, a setinha. Digamos que se for sem isso, já tiver tudo que nem o código organizado, né? Não dá certo no CMD. O quê? Não, o redirect que não dá certo, os pipes. Esse é negocinho, mas o código não tem nada a ver não, o código funciona normal. Não tem o código, mas ensaio não tem nada, né? Então, entrada eu botei. Ó, saída, entrada, vamos ver aqui ó, o nosso arquivo de log. Code log.txt. Tá aqui, todas as minhas entradas. Se eu mudar a entrada, 17, meu log.txt agora tem 32. Então o append ele vai só adicionando as informações. E o que acontece se eu remover o input? Remover input.txt, rodei o meu arquivo, aí ele avisa que o arquivo não existe e deu pau. Porque eu fiz essa verificação, né? Na hora da entrada, se o arquivo de entrada for nulo, se o descritor de arquivo for nulo, então é porque o arquivo não existe. Conseguiram fazer leitura, conseguiram fazer saída, fora o caso especial que eu vou olhar agora, mas o resto conseguiu. Pode só fechando o terminal para não ver o F-Log. É a mesma coisa do outro, ó, a mesma coisa até do de saída, tá vendo? Só que ao invés de abrir como write, eu abri como append. Então ele vai só adicionando novas coisas. Vamos fazer agora um exemplozinho diferente que está relacionado à parte binária. Então, para isso, a gente vai entender o que é o main copy e como funciona a cópia de memória, cópia diretamente dos bytes, da informação crua. Code, copy, arquivo.c para binário.c. Então, bastante atenção aqui, pessoal. Trabalhar com arquivos binários. Mas antes de trabalhar com os arquivos binários, eu preciso que vocês entendam como é que a informação fica organizada. Então, para um pouquinho, vem para cá, fofoca na meta aqui, tá bem? Vamos criar para isso eu vou utilizar não preciso dessa biblioteca para usar os arquivos. Eu vou utilizar essa biblioteca só para mostrar como é que funcionam os blocos de memória, tá bom? Então é o memory.h, acho que é isso. Vamos criar um vetor de inteiros. Int vet de 50 posições. Aí eu vou preencher esse vet. For int 0 e menor que 50 e mais vet na posição i recebe i. Então se eu mandar mostra vet, %d espaço vet i make binário
ponto barra binário. Está aqui o meu vetor. Eu vou colocar ele numa linha só para ficar melhor de a gente ver. 20 posições. Ah, tá. É por causa do 50, né? Int size recebe. Não, precisa não. O quê? Não, mas o size foi calculado a partir do VET. Se eu mudar esse 20, aí o size muda também. Ok, então vamos lá. Suponha agora que eu tenho um novo vetor, int aux, vaux, também de 20 posições. E eu quero copiar todas as informações que estão no VET para dentro do aux. O que é que eu tenho que fazer? Eu quero copiar todas as informações do VET para dentro do aux. Então, o que vocês sabem fazer é criar um laço copiando elemento por elemento. Só que a gente tem uma vantagem. No vetor, a informação é contínua na memória. Não é verdade? Então, se eu tenho 4 bytes aqui por inteiro, qual é o tamanho total do meu vetor? 2 vezes 4, 800 bytes. Eu tenho 800 bytes. E se eu tivesse uma informação que dissesse o seguinte: ei, pegue 800 bytes e copie daqui para cá. O vaux também não é contínuo? Eu poderia pedir: copie 800 bytes dessa posição para essa posição. Mas ele vai copiar os bytes, não o conteúdo. Não. O conteúdo não está nos bytes. Então, imagina aqui. Imagina que bora lá. 1, 2, 3, bota pontinhos, tá? 1, 2, 3, 4. 1 byte, tudo bem? Primeiro byte, 1, 2, 3, 4. Segundo byte, 1, 2, 3, 4. Terceiro byte, 1, 2, 3, 4. Quarto byte. Nesses 4 bytes está codificado o inteiro daquela posição. Nos primeiros 4 bytes está codificado o inteiro que está no índice 0. Nos próximos 4 bytes está codificado o inteiro que está no índice 1. Nos próximos 4 bytes está codificado o inteiro que está no índice 2. A minha informação está salva dentro da memória. E ela está salva aqui. Então, se eu pegasse essa informação, copiasse de um local da memória para outro local da memória, a mesma sequência de bytes era a mesma coisa que estar copiando os inteiros de 1 por 1. Tudo bem? Na hora que eu faço isso, é como se eu estivesse colocando: isso aqui é um 4, aí eu vou para cá e boto 4. Aí o próximo elemento: isso daqui é um 5, aí eu copio esse cara, venho para cá e boto 5. Aí o outro é um 6, copio e coloco aqui. Cada byte desse é 0 1, né? A diferença é que ao invés de entender como inteiro, eu vou estar olhando para eles como byte. Eu não preciso pegar aquele bloco de memória de bytes, decodificar para inteiro, e aí pegar esse inteiro para decodificar para guardar em byte na outra memória, no outro local. Eu posso mandar simplesmente copiar esse blocão de memória, essa informação que está nesse bloco de memória, desse local para esse local. Isso a gente pode utilizar o main_copy. Para verificar se 2 blocos de memória são iguais, a gente poderia utilizar o main_comp. Então, o main_copy, ele vai pedir o destino, a origem e o tamanho. Para onde é que eu quero copiar? Vaux. Vaux já é um ponteiro? Sim, porque ele é um vetor. Vetor é um ponteiro. Mas se não fosse, aí eu teria que passar o i comercial. Eu vou copiar de onde? De VET. E o quanto que eu vou copiar? Size of de VET, porque eu quero saber o tamanho total de VET. Os 800 bytes. Ok? Se não fosse o VET de grau, você teria que passar o i comercial. E comercial. Exato.
Então agora eu posso mandar imprimir Vaux e aí vai mostrar que eu copiei todos os elementos. Tudo bem? Copiei aquele bloco de memória de um lugar para outro lugar. E isso serve para qualquer tipo de informação. Aquele MCP, eu usaria só se quisesse saber se... Os dois blocos de memória são exatamente iguais. Aí eu peço para tornar outro... Por exemplo, vamos saber se os dois blocos de memória são iguais. If main comp, se vet for igual a Vaux nesses 800 bytes, vocês lembram da comparação de string, né? Se for negativa é porque é menor, se for positiva é porque é maior, se for zero é porque é igual. Comparação de string, quando a gente fazia para ordenar as coisas. Então, menor, negativo, maior, positivo, igual a zero. Então, se os dois blocos de memória forem iguais, não, fazer assim que é melhor. Int resultado. If result igual a zero, puts são iguais. If result menor que zero, puts vet é menor da esquerda, menor. If result else, né? Else puts vet é maior. O quê? É um else if aqui. Se ele entrar no primeiro, se não. Se ele entrar no segundo, se não. Aqui. Então, do jeito que está, eu mexi nelas. Não, né? Os dois são iguais porque eu só fiz copiar de um canto para o outro. São iguais. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver se nós aumentando alguém em algum lugar. Ó, o último elemento de aux eu vou aumentar de uma posição. Vaux, ou então o primeiro, tanto faz. Vaux na posição 0 mais 1. Vaux era igual a vet. Agora eu aumentei uma unidade no primeiro elemento. Então vamos ver o que acontece aqui. Tem que ser um inteiro muito grande, não para poder... Não? Make binário, salvei. São iguais. Mas eu não alterei. Aqui embaixo era para ter um lugar. Ah, tá. Eu alterei depois de verificar. Bocó. Ó, eu alterei depois de calcular, então não adiantou de nada. Vet é menor. Como eu aumentei o Vaux, o bloco de memória do vet se tornou menor. Tudo bem? Mesmo ali, tá igual. Aquela questão do muda, né? Que você pode espaço, aí eles não são mais iguais, porque o Vaux começava em 1, agora começa em 2. Então o Vaux é 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto o vet é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o Vaux é maior. Entender o conceito de bloco, por exemplo, esse bloco funciona para qualquer coisa. Eu poderia ter um type def struct pessoa. Uma pessoa tem um char nome e um int idade. Nome tem no máximo 20 caracteres. Então, sim, eu poderia criar várias pessoas ao mesmo tempo aqui. Mas vamos fazer isso direto com o
com os arquivos. Entenderam o conceito de bloco? Por enquanto foi. Então deixa eu tirar isso daqui e vou fazer direto no arquivo. Então, move binário.c para memória.c e copy memória.c para binário.c. Agora eu não vou mais usar o memory. Ok? Agora a gente vai trabalhar com o nosso arquivo em binário. Então eu vou ler vários números. Vou ler vários números de um arquivo de texto e eu quero escrever esses números em um arquivo binário. Porque escrever no arquivo de texto a gente sabe como é que faz. Correto? Então, vamos lá. Int vet 50 20 for int i recebe 0 e menor do que int size recebe size of vet size of int size e mais vet e recebe i. Bora lá. A diferença de trabalhar com binário é que a gente vai trabalhar diretamente com a memória, com blocos de informação. Então, se eu quiser gravar, vamos começar do fácil, tá certo? Vocês lembram daquele scanf do printf? Vamos começar com ele. Tá? Então, scanf %d a b int a recebe 5 int b recebe 7. Vou guardar essas duas informações num arquivo, num file bin. Como é que eu abro no arquivo? fopen binário.txt. Não é mais arquivo de texto. Binário.bin, tudo bem? E ele eu vou escrever nele binário. Ok? WB e o RB para poder ler. Só que aí eu vou escrever nesse arquivo binário. Então eu não vou usar o printf. Se eu estivesse escrevendo na tela, eu utilizaria o printf, mas eu não estou escrevendo na tela. Vocês têm que entender que agora você não precisa mais de espaço entre as variáveis. Você não está escrevendo para uma pessoa ler, você está gravando blocos de memória. Ok? Então, eu vou utilizar essa funçãozinha aqui. Deixa eu lembrar o nome dela aqui. fwrite. Você vai escrever que bloco de memória? Você quer escrever o A e o B, não é verdade? Então, cadê o endereço do primeiro bloco de memória? É o endereço de A. Tudo bem? Qual é o tamanho de A? Size of de int. Quantos elementos você quer escrever? Como eu não estou lidando com vetor, é apenas um elemento. Sim ou não? Sim. Um elemento. E onde é que você quer escrever? No file bin. Escrevi o A. Agora eu vou escrever quem? O B. Cadê o endereço do bloco que você quer escrever? Está aqui. Qual é o tamanho desse bloco? É esse. Quantos elementos você vai escrever? Como não é vetor, vou escrever só um. Onde você vai escrever? No file bin. E depois eu posso dar o fclose file bin. Vamos rodar isso daqui. Make binário ponto barra binário. Então ele vai criar para mim esse arquivo aqui, ó. Estão vendo aqui esse binário.bin?
Se eu tentar abrir ele vai dizer, ei, você está abrindo um arquivo binário. Ah, mas eu posso tentar abrir ele com o editor de hexadecimal. X. Não lembro agora. Open binary files. Porque ele não é um arquivo de texto. Ele é um arquivo binário. Você está tendo ali. É um arquivo que tem 8 bytes. Os 4 primeiros bytes representam a informação de A e os outros 4 bytes representam a informação de B. XXD menos B. XXD menos B binário.bin. Pronto, está aqui. Tem 4 bytes. Tá vendo? Na verdade, 8 bytes. Esses 4 primeiros bytes representam o A, que eu salvei qual valor? 5. Estão vendo aqui, ó, o 5, 4. Não sabe binário? Esse é o 5, ó. Esse aqui é o bit que representa 4, esse é o bit que representa o 2, esse é o bit que representa o 1. Então eu tenho 4 mais 1, 5. Aqui eu tenho que estão ligados o 1, o 2 e o 4. Então é 4 mais 2 mais 1 que dá 7. Tá legal? Ou seja, ao invés de escrever de uma forma legível, eu posso escrever blocos de informação. Como é que eu leria isso daqui? Então agora eu vou. Oi. Aquele 6, sabe explicar por quê? É onde começa a informação. Ó. Esse aqui é o sexto bloco, esse sexto byte. Aqui eu tenho 5 bytes na primeira linha e aí ele diz que o índice daqui começa o sexto byte. Índice 0, índice 6. Tudo bem, pessoal? Keep going. Dúvidas, dívidas, perguntem. Nessa parte eu vou, dar umas perguntas, né? Não, o que a gente está em vários lugares. Quando você, por exemplo, quiser hackear o seu personagem do joguinho que você está usando, aí você chega lá no código binário e aí você mexe nele e descobre onde é que está. Geralmente faz o programa de código binário para evitar. Toda a base de dados é binária. Você não faz em base de texto, a não ser que você só escreve alguma coisa como texto se você está planejando que o ser humano leia. Aí se você está utilizando um arquivo para que o computador leia, então você escreve em binário. Certo? Então eu estou tentando duas coisas aqui. Onde isso é usado? Em todo canto, quando você trabalha com dados e você precisa armazenar dados. Se você vai escrever para seres humanos alterarem esse arquivo, aí você faz em texto. Senão você usa isso daqui, tá certo? Acho que a primeira vez que eu escrevi no arquivo de mexer no binário com hexadecimal, acho que eu jogava Diablo. O finado Diablo, Pivete. E aí você podia alterar a força do personagem. E assim, você via. Era bem facinho, eu lembro. Você sabia quanto de dinheiro você tinha, e aí você abriu o arquivo de save, que era um arquivo binário, e fazia um search, buscava pela informação do dinheiro. E aí você achava o bloco onde estava escrito as características do personagem, força, etc. e tal, e você podia ir lá e mexer no personagem. Tá? Então, mas o objetivo daqui é a gente entender como é que a memória é salva, como é que a memória é organizada. Então, eu salvei A, salvei B, salvei 8 bytes de memória, joguei esses 8 bytes para dentro do arquivo. Está aqui o arquivo, a gente consegue ler os 8 bytes e consegue entender que isso daqui é A, que é o 5, e isso daqui é o B, que é o 7. Vamos continuar? Passou o comercial ali porque ele é porque eu preciso do endereço de onde o bloco de memória começa. Como isso não é um ponteiro, o endereço eu passo com o comercial. E esse aqui eu preciso de 4 informações. Primeiro, onde o bloco de memória começa, o tamanho do bloco de memória, quantos blocos eu vou copiar e para onde eu vou copiar.
No caso, se meu alvo fosse um float, então para seria essa float. E naquela parte que você passa o parâmetro do número. Se eu tivesse com vetor. Só se eu tivesse com vetor. Aí no caso eu passaria também no vetor. Por exemplo, a gente pode agora salvar um conjunto de Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir A e B como se fosse um vetor, porque eles não são contínuos da memória. Não são? Então eu vou fazer aqui. Vou criar outra variável aqui. Int C recebe 3. Então eu vou escrever A, B e depois C. Salvei. Fechei o arquivo. Na hora que eu fecho o arquivo, ele meio que para e sincroniza e termina o processo de gravação. E agora eu vou abrir o meu arquivo como arquivo de leitura binária. Eu posso aproveitar o mesmo ponteiro, né, que eu não estou mais utilizando. File bin, só que agora eu vou fazer um fopen de binário.bin, só que eu vou abrir como leitura binária. E ao invés de salvar em 3 variáveis, eu vou copiar os 3 blocos de memória e jogar dentro de um vetor. Tudo bem? Então, bora lá. Vou criar aqui um int vet de 3 posições. E aí eu vou fazer um f read. Vou escrever para onde? Vou escrever para vet. Qual é o tamanho de uma unidade? Já que o vet é inteiro, é um size of de int. Quantos elementos eu vou escrever? Vou ler 3 elementos. E de onde que eu vou ler? File bin. O último que você passa é de onde você lê, o primeiro que você passa é onde você vai escrever. É porque aqui eu estou fazendo com binário. Quando eu estou usando texto, o arquivo vem no começo. Quando eu estou fazendo binário, o arquivo vem no final. Para leitura. Para leitura e para escrita. O file bin está aqui no final, tanto para leitura como para escrita. Aqui eu estou lendo. Eu salvei as 3 variáveis no arquivo e agora eu vou ler essas 3 variáveis e jogar para dentro do vetor. Mas se eu quisesse sair de um arquivo para outro? Poderia, era só eu colocar outro nome aqui, binário 2. Eu sei, mas aí o arquivo que eu queria passar, tirar de um e passar para o outro, qual que ficaria na parte do batch? Não, você não escreve de arquivo. Acho que você pode escrever de arquivo para arquivo. Eu estou na dúvida. Mas assim, você pode. A gente não fazia de arquivo para arquivo. A gente jogava com uma variável e depois escrevia no arquivo. Né? A gente pegava do arquivo, salvava nas variáveis e das variáveis a gente jogava no arquivo. Deve ter um jeito de fazer de arquivo para arquivo, mas eu não sei decorado. Tudo bem? Então o que eu fiz foi guardar tudo nesse arquivo binário. Vou carregar os 3 bytes numa variável, que nesse caso é o vet, e depois eu vou mostrar o vet. Int recebe 0 e menor que 3 e mais printf %d vet na posição i. Putz, acabou. E aí eu tenho que lembrar no finalzinho de fazer o quê? Fclose de file bin. Não é isso não. Make binário ponto barra. Então a gente tem que o meu arquivo binário agora ele tem 12, 3 vezes 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esses 4 representam o primeiro inteiro. Esses 4 aqui representam o segundo. Isso daqui é só a informação do índice, em que índice ele está. E esses 4 aqui representam o terceiro bit. Sucesso, povo lindo do meu coração.
Oi. O write escreve no arquivo em binário e o read lê do arquivo em binário. E o que ele fez, salvou 3 coisas lá. 3 coisas lá. Eu li 3 coisas do arquivo. Onde eu vou salvar o que eu li? Vou salvar o que eu li do arquivo em VET. Qual é o tamanho do bloco de cada unidade do VET? Eu estou guardando inteiros. Então, é o tamanho do bloco de inteiro. Quantas unidades eu vou ler? Quantos blocos de inteiro eu vou ler? 3 blocos de inteiro. De onde eu vou ler? Desse arquivo de leitura binária. Então, eu pego esses 3 blocos, tiro do arquivo binário e vou jogar onde? Em VET. Então, em tese, eu posso tipo gravar uma mensagem. Eu pego a string, coloco ela em binário e depois eu poderia converter ela para string? Pode. Você quer escrever... O cara quer fazer pode deixar no arquivo, chega na mãe Você quer escrever um arquivo, uma mensagem em binário, você pode escrever qualquer coisa. Porque no fundo você está gravando bytes de um canto para outro canto. Você está gravando blocos de memória. Esse bloco de memória pode ter qualquer coisa, qualquer informação vai dar um bloco de memória. Por exemplo, vamos aqui, ó. Vamos fazer um legal, um dinâmico, tudo bem? Então eu vou ter char, frase motivacional. Tem no máximo 1000 caracteres. Então eu vou dar um fgets dessa frase, vou salvar em frase motivacional. O máximo que cabe nela são 1000 caracteres e de onde eu vou ler da entrada padrão. Acaba vai digitar alguma coisa lá, tudo bem? Só que eu preciso guardar esses 1000 caracteres. A pessoa vai digitar os 1000? Não, ela pode digitar qualquer tamanho. Não? Então, vamos descobrir qual foi o tamanho da informação que ele gravou e aí a gente salva só a quantidade de informação necessária, para não ter que salvar os 1000 caracteres. Como é que eu descubro quantos caracteres ele salvou? Ele escreveu? Só falta strlen. Então, bora lá. Include strlen.h. Então, eu tenho que o size disso daqui, né? O que foi que eu escrevi? Desculpa. Desculpa. Fsize é igual a strlen de frase motivacional. Então, pessoal, vamos só lembrar de uma diferença. Qual é o size off de frase motivacional? 1000, que é a quantidade de bytes dele. Como cada char na nossa arquitetura é um byte, então o size off dele, o bloco de memória a ele alocado é 1000 bytes. Só que o strlen não é o size off. O strlen é a quantidade de caracteres válidos que a pessoa escreveu. Tudo bem? Ok. Então, eu vou salvar isso daqui em um outro arquivo. File, frase bin, recebe, fopen, frase.bin, eu vou colocar para escrita. Se eu simplesmente... WB, perfeito. Se eu mandar guardar, vamos mandar escrever lá, fwrite quem? Boa tarde. Essa é a autoescola. Eles... Tudo bem, eu estou terminando já. Eles já participaram da palestra, estão só visitando agora. Tudo bem. Então, boa tarde.
Vocês são escola de onde? Legal. Então eu sou o Davi, eu sou o coordenador do projeto que faz a recepção das escolas. É um prazer ter vocês aqui. A gente acredita muito que esse contato de tocar a universidade, de ver as pessoas, de certa forma é uma fase de apropriação daquilo que você quer. Né? Então sintam como se todas as estruturas, espaço físico, professores, servidores, psicólogos fossem de vocês porque eles realmente são, porque é dinheiro público. Né? São de vocês. Agora, como nós não podemos atender a população toda e nem todas as pessoas querem estar aqui, nós realmente temos interesse naqueles que têm interesse na gente, para que a gente possa oferecer tudo que a universidade tem para vocês, né? De bolsa, de incentivo, de qualificação, de formação profissional, para que vocês sejam felizes aqui. Okay? Então, os meninos estão tendo aula de programação, essa é a nossa estrutura de laboratório. A maior parte das nossas disciplinas é prática, né? Vai envolver construir software, entre tantas e muitas outras coisas, hardware e design, etc. E é isso, né? Sejam bem-vindos. Se vocês tiverem o prazer de vir estudar aqui, talvez eu seja professor de vocês. Um abraço. Tudo bem. Boa sorte. Ficou muito psicopática a outra frase. Vamos terminar, que a aula está acabando. Foi igual o Wagner falando, né? Tava dando aula com um negócio de ferro de arrumar agora, né? Aí ele disse, a pessoa, por passar aqui, é o povo lá divulgando. Na nossa faculdade, usando as maiores tecnologias do mercado. Olha o Wagner com barra de ferro. Vamos lá, pessoal. Vamos escrever essa frase. Se eu fizer isso, ó, frase. Qual é a variável que eu quero escrever? Frase motivacional. Qual é o tamanho dessa variável? Você pode fazer de duas formas, né? Ou você faz dizendo que é size of de char e quantos elementos são? Size of Tem duas possibilidades. Ou você faz assim, eu quero copiar 1000 vezes um byte, não é não? 1000 vezes um byte, ou você pode dizer eu quero copiar uma vez 1000 bytes. É a mesma coisa no final da história? Copiar 1000 vezes um byte é a mesma coisa que copiar uma vez 1000 bytes. Ou então tu podia colocar size of. Mas a gente chega já lá, vamos lá. Só o que tu escreveu, né? Sim, mas vamos lá. Eu quero copiar de onde? Frase bin. Ok. Quando eu for ler, eu tenho que ler quantos bytes para recuperar a frase inteira? Size of da frase. 1000 bytes. Então, quando eu pegar esse arquivo, é isso que eu queria, aqui que eu queria chegar aqui, quebrar o meu raciocínio. Quando eu pegar o arquivo, eu tenho que saber quantos bytes eu vou carregar. Quando eu tenho um inteiro, é fácil, eu vou carregar um inteiro. Agora, quando eu tenho um string, às vezes eu fico, caramba, quantos caracteres é essa string? 5 caracteres, 10 caracteres, 1000 caracteres? Usando esse modelo aqui, eu poderia dizer que essa string sempre tem 1000 caracteres. Só que se eu não souber quantos bytes eu vou ler, aí fica difícil. Uma opção é salvar a quantidade de bytes primeiro e depois a variável. Da mesma forma que a gente faz quando vai ler vetores. Quando você vai ler vetores no Moodle, qual é a primeira coisa que você lê? O tamanho dos vetores, a quantidade de elementos. Então você lê a quantidade de elementos e você sabe quantos blocos de memória você vai ter que copiar dali. A mesma coisa de ler vetores. Então eu poderia fazer o seguinte, eu vou escrever duas coisas. Primeiro, eu vou escrever avisando quantos bytes tem essa string, ou quantas peças tem essa string, e depois eu escrevo a string. Porque quando a pessoa for ler, qual é a primeira coisa que ela vai ler?
quantos bytes tem a string, aí ela prepara e depois copia a string inteira. Então vamos escrever quantos bytes tem essa string. Qual é o tamanho da informação? O que é que eu vou escrever? Int, tá aqui, né? É o fsize, não é isso? Quantos elementos tem? Então eu quero escrever essa informação aqui. Qual é o tamanho dela? Size of de int. Quantos elementos ela tem? Só um elemento. E aí eu salvo em frase bin. Agora que eu avisei para a pessoa que vai ler quantos caracteres tem, agora eu posso escrever a frase. Vamos ler aqui a nossa frase. O que é que eu vou escrever agora? Frase motivacional. Tamanho de um caractere e quantos bytes eu vou copiar? Não. Size of de fsize são 4 bytes. Fsize é o inteiro. Quantos bytes eu vou copiar? Quantos bytes? Eu preciso copiar os 1000 bytes? Não. É só o length, né? É só o tamanho. Então eu vou copiar slen. Esse slen já vai guardando /0, sim ou não? Não. Não, né? Então eu vou dizer que eu vou colocar um bloco a mais. Tudo bem? Então, slen mais... Ele guarda o terminador. Mas o slen só me avisa quantos válidos. Quando eu escrever, se eu escrever apenas assim, eu não vou estar colocando /0. Ou então eu não coloco /0 e na hora que eu recuperar a string eu coloco. Pode ser assim também. Então bora lá. Eu estou guardando só os bytes válidos, tudo bem? Descobri quantos bytes, quantos blocos existem. Estou guardando todos eles. E aí eu vou dar um F, close, em quem? Frase bin. Agora eu vou abrir para poder fazer a leitura. Então eu vou abrir assim. Como eu quero abrir para leitura, eu vou abrir como RB. E agora eu preciso descobrir duas informações desse arquivo. Qual é? Primeiro é quantos bytes válidos tem a minha string e depois carregar a minha string. Então primeiro vamos carregar os bytes válidos. Int char, número de caracteres. Então eu vou ler de fread, vou salvar onde? Em número de caracteres. Vou salvar o que? Um inteiro, size of de int. Vou ler quantos caracteres? Vou ler quantos inteiros? Só um inteiro e vou ler de onde? Frase bin. Agora que eu sei quantos caracteres tem a minha string, eu posso preparar uma variável para carregar essa string. Sim? Não? Já estão dropando pacote? Vamos lá. Eu quero guardar um vetor na memória. Nesse caso é um vetor de caracteres, mas poderia ser um vetor de inteiros, poderia ser qualquer coisa. A questão do vetor é que quando eu for ler, imagina que eu te dou um arquivo binário na tua mão. Quantos bytes você vai ter que ler? Como é que eu te digo isso? Quantos inteiros tem esse vetor? Você tem que ler o vetor. Qual a primeira pergunta que você vai fazer? Ei, quantos inteiros tem o vetor? Quantos floats tem o vetor? Então, a primeira coisa que eu vou te dizer é a quantidade de elementos que o vetor tem. E a segunda coisa é, olha, tem 10 elementos. E depois eu te dou os elementos. Eu salvo isso no arquivo para você poder ler. Então, a primeira coisa que eu vou salvar aqui é a quantidade de elementos que tem o meu vetor. No caso aqui, o vetor de caracteres. Tudo bem? E depois eu salvo
o vetor de caracteres. Tá aqui, frase motivacional. Salvei todos esses caracteres válidos. Então, quando a pessoa que vai ler o teu arquivo pega o teu arquivo, qual é a primeira coisa que ela tem que ler do arquivo? A quantidade de caracteres. Você tem uma função para escrever isso daqui no arquivo binário e você tem uma função para ler do arquivo binário e escrever aqui. Então, eu estou lendo do arquivo binário e escrevendo na variável o número de caracteres. Primeiro, onde tem tal ali cursor ali, quer dizer que tem né? Quer dizer que ele está salvando a quantidade e... quantos inteiros eu vou ler? No caso, como eu só tenho um inteiro, só vou ler um inteiro. Vou ler 3, 4 bytes e carregar para dentro dessa variável. Aí esse inteiro responde a quantidade de elementos válidos que tem em frase funcional. Essa variável, nchar, significa a quantidade de elementos do meu vetor. Número de caracteres do meu vetor. Agora que eu sei quantos caracteres tem o meu vetor, eu posso preparar o meu vetor para carregar esses caracteres. Então eu vou ter aqui char frase reconstituída. Preciso de quantos caracteres para esse vetor? Para ele guardar a informação? Não, esquece isso daqui. Isso aqui não existe mais. É como se eu tivesse duas partes. Uma parte escreveu na memória, entendeu? E a outra parte está lendo, como se eu tivesse dois processos ou dois programas. Um está salvando no arquivo e outro está lendo do arquivo. Certo. Tudo bem? Então a única coisa que você tem é o arquivo. Desse arquivo você leu quantos caracteres tem o vetor. Agora você sabe que na sequência do arquivo você vai ter tantos caracteres. Então agora você vai pegar essa informação que tem no vetor e carregar para a tua variável. Está aqui, você está criando a tua variável. Só que essa variável precisa de quanto de espaço para guardar a informação do vetor? Nchar. Nchar começa com 0, mas ali ele modifica. Aqui ele modifica. Aqui ele carrega do arquivo e salva em nchar. Mas nchar não é uma variável estática? Ela não vai mudar? Nchar não é uma única variável? Toda vez que ele estourou o horário, né? Toda vez que ele lê do arquivo, ele vai salvar em não. Então, pessoal, eu vou terminar o código, o horário estourou. Então, eu preciso de nchar, que é a quantidade de caracteres válidos, mais um, que vai ser o /0. E aí eu vou ler e colocar em frase reconstituída. Tamanho de char, quantos nchar. E o último elemento, eu vou colocar o /0 para garantir que ela termina, né? Frase reconstituída, nchar, que é mais uma, já é fora, é o tamanho máximo, né? Nchar recebe /0. Posso dar o fclose em frase bin e mostrar a frase que eu carreguei. Então, quando a gente make binário, então ./binário, aí pede uma frase motivacional. Vamos passar com 10, galera. Tudo bem? Então, bora lá. Quando eu der o Enter, o que é que eu espero? Essa memória, esse bloco de informação que cabia até 1000 caracteres, vai ser calculado. Opa, ele só escreveu 50. Aí ele vai abrir um arquivo binário. Nos primeiros 4 bytes é um inteiro. Ele vai colocar a informação 50. E aí depois ele vai escrever 50 caracteres no formato de 50 bytes. Fecha o arquivo, abre o arquivo para leitura e aí ele vê, quantos bytes é o inteiro? Qual é o inteiro que tem no começo do arquivo? 50. Ok, então significa que eu tenho 50 caracteres válidos. Cria uma variável char para caber 50 caracteres válidos e copia os próximos 50 caracteres para dentro dessa variável char e mostra essa variável char. Ok, então se a gente mandar mostrar o binário.bin, não, aqui eu estou mostrando o frase.bin. Bem aqui nesse cantinho ele já faz a reconstituição de binário para caractere. Então, os primeiros 4
é o valor 50 em binário. 50 assim, eu não sei quantos caracteres, né? Chutei 50, tá certo? Esses primeiros 4 dizem, ó, tá vendo? Pontinho, 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 que são os primeiros 4 bytes, que é onde eu guardei o tamanho da informação. E aí os próximos bytes é o texto que eu escrevi. Aí ele converte cada byte usando o código ASCII para o elemento representativo. Então, vamos passar com 10, galera, uhul, ponto. Sucesso binário, ok? Sei que é confuso, pensar na memória é uma coisa realmente confusa, mas acredito que a gente conseguiu chegar no resultado.